Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vi que tem pessoas novas aqui que estão participando com a gente e que não vieram na aula passada. Então, quem quiser me perguntar depois sobre o que a gente falou na aula passada e as atividades que a gente fez, pode me perguntar lá no grupo ou me mandar uma mensagem no privado, né? No WhatsApp. Tá ok? Tá. Vocês querem se apresentar? Quem chegou, das pessoas novas, assim, só dizer o nome, a cidade. Tá bom, então eu vou falar então. Meu nome é Glória Jussara, eu sou do Rio Grande do Sul. Tu tem quantos anos? Eu tenho 16. E de qual cidade do Rio Grande do Sul? Eu sou de Caxias. De Caxias? Olha. Oi, Oi. eu sou a Nailor, sou de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Não. Tô anotando aqui porque aí pra depois ficar mais fácil de lembrar. Então, de Veranópolis. As duas são de pertinho, né? Caxias e Veranópolis. É meio perto, né? Isso, bem pertinho. Então, assim, gente, eu sou a Ellen. Eu trabalho com ilustração e tô desenvolvendo essas atividades aqui, que é mais uma atividade, não é só de ilustração. A gente trabalha muito a criatividade, né? Essa coisa do se libertar, do encontrar o seu próprio traço, né? De criar uma linguagem artística para representar os trabalhos. Então, já vou começar com conteúdo aqui, né? Porque eu sei que às vezes ficar muito tempo numa aula agora tá bem cansativo. Mas assim, então a aula 2 é sobre liberdade, meus traços, bem como eu falei. Na primeira aula, a gente fez um autorretrato. Então a gente fez uma brincadeira tanto do autorretrato com os olhos fechados para se libertar, treinar o traço, quanto do autorretrato que ficou como uma tarefa da casa. Eu não sei se a Isabela quer mostrar e se o Augusto e o Matheus também, porque agora nessa parte da aula seria mais uma apresentação, assim, para mostrar para mostrar esses autorretratos. Isabela, o teu áudio tá desligado. Foi assim que ficou o meu. Ah, eu vi ontem a fotinho tua fazendo. E é isso, depois se tu quiser mandar lá no grupo, vai ser bem massa, assim. O que tu tentou expressar nesse autorretrato? O que tu quis contar através dessa tua arte? Eu quis mostrar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever, aqui eu tô com um caderninho cheio de coração. E eu gosto de ler. Aqui tá um monte de livros. Já fez o cenáriozinho. E também o meu sorriso, que eu tenho um sorriso bem grande. O autorretrato ele não deixa de ser uma brincadeira, né? Pra gente se autoconhecer, se auto-observar. Então é bem legal que tu já colocou os elementos que também fazem parte de quem tu é, né? Também fazem... Depois me manda uma foto lá no grupo, que eu quero ver bem pertinho. Vamos ver. Matheus? Não consegui fazer. Não conseguiu fazer, Matheus. Tá tudo bem, tá tudo bem. Legal que a gente, fez em aula também esse exercício. E deixa eu ver... Ô, Augusto, tu chegou a fazer?
Vamos ver se não está aí, não sei. Talvez ele não chegou a fazer. Consegui mostrar, tô sem... Ah, tá. Tá, então depois ele vai mandar no grupo. Mas é isso, gente. Também essa aula, assim, é super livre, não tem obrigação, não tem uma cobrança, que eu sei que deve estar todo mundo bem sobrecarregado de tarefas agora, né? Mas é isso, nosso autorretrato era para um exercício para se autoconhecer, né? Aqui, olha só, como a gente fez uma brincadeira de quem as pessoas eram, o que elas gostavam, a gente também tentou imaginar um lugar seguro, né? Uma casa. E aí, como criatividade é liberar o traço, e a gente, na aula passada, a gente não ligou tanto as câmeras, né? Porque, enfim, às vezes a gente tá num quarto meio bagunçado, tá num dia que não quer ligar a câmera. E aí, teve esse exercício, fui eu que fiz, a partir de como a Isabela descreveu como é que seria a casa dela. Então, porque a gente falou muito sobre a imaginação, então a gente só descreveu sobre as casas, sobre as coisas, e aí a Isabela falou, uma casa cheia de esquilo, que tem uma varanda, que tem uma janela de um sótão. Então eu fiz um desenho sem uma preocupação, vocês podem ver que não tem assim, o telhado da casa não tá reto, não é um desenho arquitetônico, né? É um desenho mais livre e um desenho mais solto a partir das coisas que ela me falou, né, que ela acabou falando no grupo. E também isso fica como um exercício para todo mundo, assim, às vezes só tu escutar a descrição de alguma coisa e poder interpretar aquilo lá com os teus traços, assim. Então, eu acabei brincando também na aula, né, porque depois eu vou mandar lá no grupo. Mas é isso. Dos outros eu não consegui fazer, porque também não deu tempo, às vezes a gente quer fazer 1000 coisas e não dá. Aqui, do Matheus, olha só. Aí, do Matheus, eu também queria dar uma brincada pra soltar traço. Então, eu peguei essa foto do WhatsApp dele, que ele tinha, e fiz bem no meu estilo e com uma técnica que é uma técnica chamada ilustração digital, que eu uso... Eu gosto de pintar com aquarela, com tinta acrílica, mas eu também gosto muito de pintar no computador, né? Então esse desenho você pode ver, ele foi feito a partir de uma foto, né? E também é um bom exercício para que a gente possa ir se conhecendo, né? Para que a gente possa vendo o que um gosta, o que o outro gosta, como é cada pessoa. Gostou, Matheus? Sim, ficou muito legal. E olha só, eu não desenhei os olhos, porque é aquilo lá que a gente tava falando na aula passada, assim, às vezes você não precisa fazer aquele desenho perfeito, né, aquele desenho bem realista, que a gente chama. Tu vai, aos poucos, treinando e encontrando o teu próprio traço, a tua maneira de fazer as coisas. A Isabela fez aquele desenho, então, a partir daquele teu autorretrato, tu pode começar a desenhar outros personagens, assim, do teu convívio, tipo, do teu convívio familiar, alguma amiga, algum parente, e fazer nessa mesma linguagem. Então, esse é um exercício que a gente costuma fazer para ir soltando o traço, para ir liberando, para enxergar o mundo de uma maneira mais criativa, né? E de uma maneira que é a nossa maneira, o nosso jeitinho. Aqui, ó, é porque eu também não fiz, né? Não fiz o tema de casa. Aqui saiu meio desconfigurado essa apresentação, mas assim, ó, eu queria falar que o desenho, sobre a teoria do desenho, vocês já devem ter pesquisado, acho que era o Natan que estava na aula passada, que ele quer fazer as coisas com ilustração, ele quer seguir carreira. E, enfim, vocês já devem ter pesquisado vários cursos que tem sobre desenho, sobre como começar a desenhar, desenho da figura humana, desenho do criativo. Tem várias teorias de desenho. Teoria é o quê? É aquele conceito, né? Teoria é um conceito. Mas, na verdade, o desenho tem muito a ver com a prática, né? Com o fazer, com o colocar isso. Colocar isso no mundo. Conhecer as regras do desenho é super importante, né? Tu conhecer as regras, mas depois tu descobrir o teu jeito, a tua maneira de fazer as coisas. Por exemplo, eu vou dar vários exemplos de casas, assim. Pra tu
construir uma casa, mesmo que tu queira fazer uma casa diferente, tu vai ter que saber uns conceitos básicos da arquitetura, de alguém que já foi lá antes da gente e que estudou sobre isso, que sabe fazer. Então tu tem que conhecer o princípio da coisa, o conceito da coisa, para depois tu descobrir o teu jeito. Então é super importante às vezes a gente procurar conhecimento, né? Todos os tipos de aula de desenho, coisas, mas não se cobrar tanto de aprender a fazer do jeito de vocês, né? Então, conhecer as regras antes de querer fazer do jeito de vocês. A gente precisa entender primeiro. Então, aqui eu coloquei assim, as regras do desenho. Pera aí, que deu um probleminha na gravação. Só um pouquinho. Porque essa aula eu tô gravando. Não é possível tiver a da apresentação de outra pessoa. Que drama. Só um pouquinho. Acho que não. Eu tô gravando a aula e aí esse programa é muito chato. E eu não sabia como fazer. Então, assim, ó, tô levando um baile também. Porque tudo que é novo, tudo que a gente vai aprender, assim, é né? Vai aprender a desenhar. É uma trabalheira, né? É uma coisa nova que tu tá fazendo que tu nunca fez antes. Mas assim, aqui eu coloquei já deu um negócio de vídeo, já descobri o que eu tinha errado. Aqui eu coloquei das regras de desenho. As regras do desenho, na verdade, não tem muita regra. Eu numerei umas coisas assim. Primeiro é desenhar o que a gente gosta. Porque a partir do momento que tu tá fazendo uma coisa sem vontade, tu não vai se inspirar, né? Tu não vai querer, tu não vai sentir prazer em fazer aquilo. As nossas atividades da aula passada, que a gente não conseguiu fazer, né? Talvez não conseguiu porque tu não tava inspirado, não queria fazer. E é muito ruim quando a gente se força a fazer alguma coisa que tu não quer, né? Então, assim, ó, desenhar as coisas que a gente gosta. Isso é uma regra que a gente pode super seguir. Desenhar com os materiais que você tenha satisfação de trabalhar. Tem um material, eu como ilustradora, que eu não gosto, que é o giz pastel. Não sei se vocês já tiveram contato, se já fizeram alguma coisa com giz pastel, mas o giz pastel, Ellen, eu não gosto, por causa que ele borra toda a folha, sabe? Tu passa a mão, ele fica... Eu não sei trabalhar. Então, cada vez que eu tinha que trabalhar com esse material, que é o giz pastel, eu não gostava, sabe? Não saía um desenho legal. Então, por que eu vou ficar me forçando a trabalhar com um material que eu não gosto do resultado? Aí, eu comecei a optar pela aquarela, pelo lápis, pela tinta acrílica. E aí, tudo fluiu, assim. Mas é só aquele giz pastel. Não sei se vocês têm algum material que... Vocês... A Nailor, tu trabalha com arte, alguma coisa assim? Sim, e sobre artes, e agora eu trabalho bastante com artesanato, gosto muito do desenho, e já trabalhei com giz pastel. E como é que é a tua relação com o giz pastel? Tu gosta? Também. Ou... E só assim, gente, eu quero pedir desculpas, mas eu tenho... eu acho que tá cortando o áudio. Legal. Uhum. E olha, querida, eu tenho que pedir desculpas, que aí, infelizmente, não vai ficar disponível o link. Sim, vai ficar. Agora tá cortando, mas sim, vai ficar disponível. Então todas as aulas a gente tá gravando pra depois disponibilizar lá no YouTube, daí eu mando o link lá pra ti. E aí qualquer coisa tu me chama no privado e a gente vai trocando uma ideia. Ok, obrigadão, tá, gente? Beijos. Beijo. Tá. Mas, como eu tava falando, assim, ó, os materiais, tipo, tem material que tu vai gostar e tem material que tu não vai gostar. Os estilos e métodos e processos do seu agrado. Tudo, então, é muito validado, assim, tipo, nas coisas que tu quer fazer, com os materiais que tu quer fazer. Não adianta tu querer desenhar umas casas que são com as formas muito retas, se teu traço é mais orgânico, né? Se tu gosta mesmo de desenhar planta, gosta mesmo de desenhar coisas que não tem alguma escala,
Então não adianta ficar se forçando muito. Ó, aqui... A aula Acho que tá... Ela... Tá cortando o teu áudio, talvez tu escreve no chatzinho, que daí a gente consegue ver. Ó, sobre os materiais. Aqui eu coloquei uma referência do uso de tinta acrílica. Que essa pessoa fez uma pintura de tinta acrílica num espelho, né? Então, num material que ela gostou e com uma tinta que ela gostou. E já focando talvez mais para um lance da decoração, né? Aqui também, já seguindo nessa onda dos materiais e como a gente vai explorar, eu coloquei um exemplo de uma pintura de um quarto e esses interruptores de tomada, que eu achei muito legal, assim, um material bem inusitado, pra fazer, porque daí também tem que testar muita coisa de material, mas pra fazer nesses interruptores, que eles são de plástico, existe uma caneta que tá ali do ladinho, que ela se chama Sharp. Caneta Sharp. Então essa caneta Sharp, acho que eu tenho... Não, eu não tenho nenhuma aqui pra mostrar. Mas... Ah, não, tem aqui. Pera aí. Olha aqui, ó. É essa caneta aqui, ó, Sharp. Ela escreve em plásticos, em superfície, tipo, mais porosa, né? Assim como tem uma caneta que se chama Posca, e ela escreve em vidros e faz um trabalho... É muito legal, assim, trabalhar com ela. Pra quem quer fazer vidro, vitrine. Então tem uma infinidade de materiais que a gente pode conhecer, que a gente pode ir testando, que a gente pode ir experimentando, né? E ver, porque às vezes tu não gosta só de pintar na folha. Às vezes tu quer pintar na parede do teu quarto. E o material que tu vai usar na folha, né? A tinta que tu vai usar na folha... Não é a mesma tinta que você vai usar na parede do quarto, por exemplo. Então, assim, ó, desenhar é uma coisa divertida, mas dá um medinho, né? Então a gente fica com aquele medo de, será que eu sei desenhar? Mas será que, como é que acontece isso aí? E tem uma coisa também, que eu já reparei, é que quando a gente tem muita liberdade, né, a gente simplesmente congela, a gente não faz nada. Quando a gente... não sei se na escola de vocês tem aquele dia lá da prof de artes que ela dá o dia do desenho livre. Desenho livre parece que... Porque tu tem uma infinidade de coisas pra fazer, tu pode fazer qualquer coisa. Mas tu tem uma folha em branco e essa folha em branco ela te congela. Porque a gente precisa ter alguma referência, ter alguma ideia, né, ter alguma ideia pra poder desenvolver aquele trabalho, assim. E nem sempre... Ideia não é fácil, né? Não é assim, eu tô sentado, tive uma ideia. Às vezes as ideias pra sair da nossa cabeça é uma coisa trabalhosa. Então, aqui é um slide mais pra dizer, tipo, pra gente achar o nosso estilo de desenho, né? E eu queria começar... agora a gente vai fazer uma atividade mais prática. Então, assim, ó, se vocês tiverem papel e lápis, já tá ótimo. Porque a gente vai tentar juntos desenhar olhos. E assim, claro que a gente não vai ficar a tarde inteira desenhando olhos. Mas assim, eu queria mostrar esse processinho aqui, que ele tenta simplificar as coisas. Porque se tu olha um olho... de primeira, assim, nossa, tu vai pensar, impossível eu desenhar esse olho. Mas aqui tu vê que ele começa com um círculo, aí depois ele faz, tipo, essa outra partezinha de cima, e aí ele vai fazendo, a pessoa vai fazendo por partes. Entendeu? Ela vai fazendo por partes até simplificar todo o processo e no final sai esse olho. Mas ela começa com um simples círculozinho e vai fazendo aos pouquinhos. Então, às vezes a gente olha algum desenho que quer fazer, que quer reproduzir e olha ele inteiro. E aí tu pensa, não, eu nunca vou conseguir desenhar tão bem. Mas tem que começar aos pouquinhos, né? Tipo, tem que começar tentando simplificar, né? Até pra gente não se apavorar e não se bloquear. De, não vou fazer nada porque eu não vou conseguir fazer. Então, assim, esse aqui, ó. Vamos tentar
Vamos tentar agora rapidinho, eu também vou fazer, juntos esse exercício desse desenho. Fazer exatamente esse olho que tá aqui na apresentação. Vocês podem ver que a pessoa ela começou a desenhar super fraquinho. E essa é a dica. A gente tem que desenhar a primeira camada assim, ó, muito fraco. Porque aí, se a gente precisar apagar, é bem mais fácil. E tem alguns profissionais do desenho que eles recomendam nem usar borracha. Por quê? Porque se tu tem a borracha sempre do teu lado, quando tu vai ficar viciado na borracha. E aí qualquer coisinha que tu desenhou, pá, não gostei, tu vai apagar. E isso vai estragando a folha, vai estragando teu desenho, vai interferir no resultado final do teu trabalho. Então assim, eu vou pegar um lápis pra mim, quero que vocês também peguem um papel aí, uma caneta e vamos tentar copiar exatamente esse olho que tá na apresentação como um teste pra que a gente possa praticar juntos. Tá beleza? Beleza. Tá, vou pegar aqui nas minhas coisas. Ok. E aí, às vezes pra desenhar... Eu vou pegar minha lapiseira aqui e já. Tá volto. bom. Bom. Dá medo, porque eu peguei uma folha em branco aqui e agora eu também tô começando a fazer. E é isso. E às vezes é bom, eu vou ficar falando aqui, tá? Enquanto eu tô trabalhando. Porque às vezes é bom a gente começar copiando. Copiando mesmo. Pegar uma imagem e tipo, pá, vou copiar exatamente isso. Pra ir o quê? Soltando o traço, né? Alguém quer falar alguma coisa? Falar até coisas aleatórias, coisas da rotina, o que fez durante a semana. Que a gente ficou longe. Se vocês estão fazendo muita aula, muito curso, se o colégio tá puxado. Sabe que o colégio não tá tão puxado? Mas já voltou às aulas presenciais ou ainda é aula online? Eu tô em aula presencial já. Né? Ah, eu também. O que eu fiz pra copiar aquele final ali? Olha, Aquela. Eu também, tá bem puxado. tu inventa 1000 coisas pra fazer, né? Bem... Pior que eu já sei. Sobre o desenho, pode escolher qualquer um que tu acha mais fácil. Eu tô tentando fazer aquele, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, o sexto. Eu tô tentando fazer o sexto. Porque assim, ó, pra depois a gente fazer o outro, por exemplo, precisaria de mais materiais, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar no esfuminho.
Ah, sim. Porque daí, assim, ó, pra fazer alguns, pra fazer esses detalhes, assim, mais realistas, que a gente chama, então, tipo, tu vai precisar do esfuminho, tu vai precisar de um lápis 6B, tu vai precisar até de outros lápis, assim, um lápis mais seco, que a gente chama, que é o lápis mais seco é aquele que faz o traço reto, perfeito, porque o lápis 6B, ele é mais tipo um lapisinho de cor, né? Então, o desenho tem dessas coisas, tem 1000 possibilidades de materiais, assim, eu tenho 1000 coisas, mas às vezes eu acabo sempre ocupando as mesmas coisas. E aqui na aula eu não queria tipo, dizer, vamos precisar comprar de um esfuminho, de um lápis tal, uma lapiseira no grafite tal. Porque a gente tem que aprender a usar, né, os materiais que a gente tem. A aula passada a gente... Eu, no lugar do esfuminho, eu uso o algodão. Pois é, dá pra colocar até tu usa o algodão na pontinha, assim, do lápis? Às vezes eu pego no cotonete. Então, gente, eu adoro fazer essas coisas. De fazer essas invenções, assim. Porque é isso, senão, se a gente vai ficar esperando, às vezes, pra ter o material certo, né, pra fazer, uma que tu vai gastar dinheiro, né? E às vezes não é tão simples assim, tão fácil. Tu vai gastar dinheiro. E aí, às vezes, tu vai fazer com aquilo que tu tem, tu aprende, que nem a gente falou na aula passada, né? Na questão das máscaras, que tu fazia assim, tipo, tu aprende a pensar, né? A usar a cabeça. Não sei se vocês já viram aqueles estudos que tem das tintas naturais. Não, mas eu acho que já ouvi falar um pouco. Que tu pode fazer, assim, aquarela, por exemplo, tu pode fazer tintas com folha, com aquele coloral. Tem várias coisas da natureza mesmo. As pessoas fazem com areia, com alguma pedra que ela seja mais... Como é que eu vou explicar? Mais argilosa. Até com café. Isso eu tava fazendo as próximas aulas, daí eu queria fazer. Eu queria fazer um módulo assim de, tipo, pra pintar com café. E o café ele fica bem parecido com a aquarela, que é aquela pintura mais aguada. Porque assim, ó, às vezes uma aquarelinha. Deixa eu pegar um material aqui pra mostrar pra vocês. Peraí. Aqui, voltei. Ó, a aquarela é isso aqui, ó. Aqui eu também tenho um outro estojo. Ó, que é uma tinta. Vocês estão vendo aqui? É uma tinta que tu coloca, tipo, dilui ela em água e ela vai ficar mais fraquinha. Então, só que isso aqui, às vezes é muito caro. E aí o café é uma alternativa. Tu pega, faz um café ou mais forte ou mais clarinho e aí tu vai brincando. Porque primeiro a gente sempre começa com mais claro. E pode até, se vocês quiserem fazer um teste, outro dia, né, não agora, mas um teste na casa de vocês, e até a gente pode fazer isso na aula que vem juntos, pra fazer esse teste do café. Primeiro faz um café bem fraquinho, pega um papel e o pincel e faz alguma mancha. Espera secar. Daí deixa o café mais forte. Faz uma outra mancha, mas tem que estar bem seco, que daí ele fica com aquela... ele fica com não é uma textura, ele fica com uma aparência de um papel envelhecido. E aí tu consegue fazer desenhos, né? Então, super adaptando materiais pra conseguir fazer as técnicas. Eu falo demais. Não sei se vocês estão conseguindo fazer o olho. Que nada, Ai, vamos lá. Aqui. Agora eu vou silenciar um pouco pra tentar fazer esse meu olho.
Pô, e nas aulas presenciais e vocês, tipo, todo mundo vai de máscara? Como é que é? Os... Ah, é de Na minha, máscara. todo mundo. Acho que as duas começaram a falar. Vai, Jussara. Pode falar. Não, fala que daí depois a Isa fala. Ah, na minha, o pessoal que vai, todo mundo usa máscara, né? Os professores dentro da sala também. Aí as classes são bem separadas, sabe? E isso tem até uma demarcação assim no chão e elas são separadas as classes. Bah. E aí tem o álcool em gel dentro da sala também para os professores e tal. E antes da gente entrar também eles usam aquela maquininha, sabe, para medir a temperatura. E a gente passa os pés em, não sei, é num tapete estranho lá, sei lá. E aí a gente entra, né? É desse jeito. Bah. Che. Bem, a minha foi tudo. A minha escola é tudo que ela falou. Só que a turma que eu sou, do quarto ano, é muito grande. Aí dividiu em duas salas. O A e o B. Sim, tem essa questão da divisão também. Na minha, tem muitos alunos. Tem 30 e poucos, eu acho. Aí aqueles que queriam ir foi dividido em três semanas. Aí, tipo, as pessoas da primeira semana vão naquela semana, os 3 dias, que seria a segunda, a terça e a quarta. E aí depois, na outra semana, vai a outra turma, a outra parte da turma, e na terceira, a outra parte. Bah. Pra poder não ficar muita gente. Sim, dá um intervalo, né? Que louco. E na tua, Matheus? Na minha é quase a mesma coisa, só vai foi dividido também, e daí vai uma semana sim e uma semana não. Aí é assim. Sabe, é porque eu não... Desde que começou a pandemia, assim, eu não saí, então eu não frequento aula, e não tenho nem convivo direto com adolescente, assim. Coisa que eu queria, porque eu adoro. Aí eu não sei como é que tá funcionando essa questão das aulas, assim. Então é bem legal saber de vocês como é que as coisas estão fluindo aí. Que louco, né? Vocês assistem Netflix? Sim. Sim. Bem, eu não tenho Netflix e pra escola é o único lugar que eu saio. Não saio pra Eu também não sei também. É que eu que... Não, eu saio de vez em quando, porque aqui onde eu moro não é... É uma vila, sabe, na verdade. É uma vila um pouco assim afastada de Caxias. Então não tem muita gente. Então a gente tá de boa. Sim, aqui... Mas é amigo também. Aqui onde eu moro também é uma vila. E aí não tem nem vizinho por perto, assim. Tipo, a minha única saída é pra ir no mercado. Mas eu perguntei se vocês assistiam Netflix. Porque essa semana eu vou assistir uma série que é Sweet Tooth. Eu não sei falar inglês. Sweet Tooth. Isso! Tu já viu, Matheus? Eu ainda não eu assisti. vi nos seus stories do humano que parece um bichinho. Sim! O meu irmão tá assistindo, eu vi um pouquinho assim do texto. Gente! Mas eu não sei do que se trata. É muito legal, é muito legal. E assim, ó, bem da imaginação. Porque, eu vou contar um pouquinho, né? Eu não vou dar spoiler nenhum. Mas deu uma pandemia no mundo, bem assustador. E aí começaram a nascer bebês híbridos. Que eles são tipo umas misturas de animais, né? Neném com um animal. E aí o personagem principal, ele é a mistura de um menino, um garoto servo. E aí toda a trama dessa série, assim, é que, tipo, tem algumas pessoas no mundo que acreditam que essa pandemia começou por causa desses bebês híbridos. E aí tem umas pessoas que caçam esses bebês, né? E aí esse personagem principal, ele quer sair, ele foi criado numa floresta, ele quer sair dessa floresta, depois que o pai dele morre, pra encontrar a mãe dele. Ai, falei spoiler! Mas assim, ó, é muito legal, assim, é uma série bem
sabe? Não é nada... É muito, muito, muito legal. Eu tô emocionada. Eu tava aqui, ó, já... eu comecei a assistir e fiquei... Muito legal. Então, se vocês puderem, eu acho que... Sei lá, essa é a minha dica de série. A dica de série na aula de desenho, né? Olha só, na aula de criatividade. Mas é que criatividade é isso, é as coisas também que a gente vai se alimentando, né? Já quero fazer uns desenhos, uns híbridos, né? Fazer umas misturas de umas pessoas com animais. Lá já fico inventando coisas. Como é que estão aí com os desenhos? Eu terminei o meu. É eu que fiquei conversando, né? Eu era aquela aluna que ficava, tipo, papeando. Eu tô numa luta, eu tô no meu terceiro ainda. Ah, mas vocês estão fazendo todos! Eu só fiz eu fiquei detalhando ele um pouco enquanto a gente conversava. Não, eu tô refazendo pela terceira vez. Ah, tá. Eu pensei, meu Deus do céu. Tá, Augusto também já acabou. Ah, gente, mas ó, o exercício em si, né? Essa atividade é mais pra gente soltar o traço. Tem um livro que eu tenho aqui, eu já tô bem das referências, que se chama Roube como um Artista. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro que ele ensina várias técnicas e várias malandragens, assim, umas malandragens saudáveis, né? Das coisas que a gente precisa ter pra aflorar o nosso trabalho, né? Tipo, então tu precisa ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa atenta, tu precisa saber escolher as referências pra tu copiar trabalhos, por exemplo, né? Porque é isso, a gente só vai aprender a fazer alguma coisa a partir da nossa observação. Então, se eu chegasse pra vocês agora e falasse assim, vamos desenhar um olho, por exemplo, vocês não iam até saber como é que começava, assim, mas é muito mais fácil eu falar, gente, vamos desenhar esse olho aqui que tá na apresentação, porque aí, assim, ó, vocês estão vendo, né, vocês estão vendo como é que é, vocês estão vendo como é que a pessoa começou, como é que a pessoa começou a simplificar o traço dela, né? Tipo, ó, começou com um círculozinho, aí depois, tipo, fez essa outra parte da pálpebra, né? Tipo, o risquinho da pálpebra. Então, no passo a passo de várias coisas que a gente pode procurar no Google ou no Pinterest, tem os desenhos simplificados. Simplificar como é que é a boca, simplificar o nariz. Então, tu vai vendo os passos a passo e vai aprendendo a desenhar, até chegar no teu traço, até soltar e colocar a tua personalidade em cima daquele trabalho. Mas é isso. Lembra que eu falei no começo que primeiro, antes da gente querer, assim, antes de tudo a gente tem que aprender a técnica, né? Então essa aqui, esse desenho dos olhos, por exemplo, quando a gente faz um exercício assim, a gente tá aprendendo o quê? A gente tá aprendendo a técnica de como a pessoa fez, né? É que nem pegar um bolo. Às vezes tu vai fazer um bolo de cabeça, não sei se vocês fazem bolo, mas vai fazer um bolo de cabeça, tu não vai lembrar das coisas. Mas se tu pegar uma receita do bolo, aí tu vai se...
preciso de 3 ovos, preciso da farinha, tem as quantidades exatas. Então vai ficar mais fácil. E de tanto tu fazer aquele bolo daquela receita, tu vai uma hora nem precisar de receita, né? Tu vai saber fazer o teu bolo nas tuas medidas. Não sei se vocês fazem bolo. Vocês fazem bolo em casa? Sim. E tu faz com receita ou faz de cabeça? Ah, não. Eu sou bem ruim pra lembrar as coisas, então eu procuro umas receitas. Mas de vez em quando eu peço pra Também gosto de ir pra cozinha. Amo, na verdade. Ai, eu gosto muito de fazer aqueles bolos pronto, né? Porque daí não tem... Só colocar os ovos, a mistura lá. E aí não tenho que... Mas é isso, tipo... É saber a receita, o passo a passo da coisa, e depois tu vai encontrando o teu jeito, né? O meu irmão, ele queria comer, do nada ele queria comer brownie, e aí ele foi pesquisar a receita e começou a fazer, e deu muito errado, porque o brownie ele explodiu dentro do forno, ele ficou muito grande e começou a vazar tudo pra fora, sabe, no forno, assim, derramou tudo no forno. Que sujeira. Sim, e quando a gente tirou, tava tudo duro, ele endureceu o brownie. E ficou muito queimado embaixo, mas tava gostoso de um jeito. Gostoso de um jeito estranho é uma boa definição, né? Deu pra comer. Então aqui, ó. Deu. Mas é isso, cozinha também, em tudo na vida, é experimentar, sabe? No artesanato. O Matheus, ele tá quieto, que ele deve estar fazendo os desenhos, assim, mas tipo, o artesanato também é tu experimentar material, né? É tu jogar a tua criatividade. Na cozinha é criatividade. Se tu vai fazer um jardim, tudo tu tem que usar a tua imaginação, né? Deixar as coisas fluírem. Tá. Será que eu já posso seguir com as coisas aqui, com o conteúdo? Ou vocês querem ficar mais um tempo desenhando olhos? Pra mim a gente podia seguir ou continuar, não sei. Então vamos. Acho que eu vou. Acho que você pode seguir qualquer dia, você manda sua imagem no grupo pra gente continuar fazendo história. Que senão também a gente vai ficar muito tempo aqui. E é isso, eu sei que vocês têm muita coisa pra fazer, então eu quero que vocês fiquem comigo, eu quero que a gente siga fazendo as coisas no grupo. E é isso, então vamos passar pro próximo. Tu quer mostrar? Olha! Massa! Eu vou mostrar o meu também. Mostra. Deixa eu ver. Oi! Deixa eu ver aqui. Que massa! Bom, Ai, que profissional, ficou ótimo, hein? Jussara, tu é de Veranópolis? Não, eu sou de Tá, Caxias. me confundi. É que agora tu abriu a câmera e daí eu pensei, meu Deus, é a filha da minha amiga. Esquece aqui. Tá, vamos seguir a aula, que às vezes eu embaralho as pessoas. Eu acho que era aquela outra, tipo, era uma senhora que tava aqui, que ela era de Veranópolis. Eu vou mostrar o meu. Era ela. Mostra aí, Matheus. Peraí. Olha, fez até a sobrancelha. Uau, incrível. Sobrancelha é uma palavra estranha de falar, né? Porque o certo é sobrancelha. Não, e a gente fala sobrancelha. Enfim, eu tenho um tchutchu com essa palavra. Eu vou mostrar o meu também. Já que... Tá, o meu é bem simplesinho, né? Não fiz o negócio aqui, ó, mas olha. Tentei fazer uns cíliozinhos, assim, ó. Mas é isso, é mais pra gente liberar, soltar o traço, não tem certo ou errado, não tem bonito, e é isso, observar. Então, reforçando isso, não tem regra, você... Claramente eu sou a mais cotinha aqui, eu preciso aprender. Mas, ó, tu é a mais... Eu acho que tu é a mais novinha do grupo. Mas
é isso, tu já tá num processo. Eu acho que eu, quando tinha a idade de vocês, eu nem, tipo, era outra época, assim, eu nem me interessava por desenho. Eu fui começar a trabalhar com... Eu me interessava, mas, tipo, pra brincadeira, assim. Mas eu fui começar a trabalhar com desenho quando eu já tinha, tipo, eu acho que 20 anos, 21, assim. E aí eu só comecei a trabalhar com desenho porque eu fiz uma cirurgia na perna. Eu tenho um problema desde que eu era muito pequenininha. Vou contar rapidinho, né? Então, eu tenho um problema desde que eu era muito pequenininha, fiz várias operações, e daí quando eu tinha 20 anos, eu tive que fazer uma outra cirurgia pra poder caminhar. Por isso que você se identifica com a Olha, já fiz toda essa associação maravilhosa. Mas é isso. Aí, eu fiz essa cirurgia e fiquei um tempão de cama, assim. Eu fiz umas 3 cirurgias dessa. Teve uma que eu tinha... Uma quando eu tinha 7 anos, a outra quando eu tinha 11 e a última quando eu tinha 20, 21. Então, eu fiquei um tempo sem caminhar. E nessa última, sem caminhar, eu comecei a desenhar, que nem a história da Frida. E aí, comecei a desenhar e postar no Facebook. E não sei como aconteceu, de tanto desenhar também, e daí eu comecei a realmente, tipo, trabalhar com o desenho. Mas é isso, foi só por causa dessa limitação que eu tive, que eu não podia sair de casa, não podia caminhar, não podia, tipo, não podia fazer nada. Só podia ter o quê? Ter um papel, ter uns lápis de cor e isso aí. E quando eu tinha, tipo, quando eu fiz essa última cirurgia, não tinha Netflix. Senão eu ia maratonar várias séries, entendeu? Mas não tinha. Isso assim, ó, eu tenho agora 31 anos. Então, há 10 anos atrás. Até a internet, assim, não era... Eu lembro que na minha casa não tinha internet. Era só, eu ocupava a internet quando eu ia, tipo, na faculdade, assim. Mas na casa da minha mãe não tinha. Então, eu voltei a morar lá na casa da minha mãe, sem internet, sem Netflix, que não existia. A única coisa que eu tinha era o desenho. E aí eu comecei a desenhar, e desde aquela época eu super desenho e trabalho com isso. E eu gosto muito da história da Frida, que nem a Isabela falou, porque a Frida, ela também só começou a desenhar porque ela sofreu um acidente. Daí ela sofreu um acidente, ficou sem andar. Na aula passada a gente falou sobre ela, e aí ela começou a desenhar nessa época. E aí também, eu conheci a Frida não faz muito. E aí quando eu conheci ela e comecei a estudar sobre a história dela, eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou que nem a Frida! E aí, mas é muito legal também conhecer as histórias de outros artistas por causa disso. Tu vai achar coisas que tu vai se identificar, né? E coisas da história da pessoa no geral, né? Mas é isso. Então o desenho, assim, não tem regra, não tem segredo. Tu só tem que colocar a tua identidade e fazer do teu jeito. E muito testar, né? Então vocês que são novinhos aí, que devem ter, tipo, uma estrada muito longa pela frente, então estão só no começo. Se querem trabalhar com desenho, se querem trabalhar com coisas criativas, pensem que quando eu tinha a idade de vocês, eu não tinha acesso a uma aula online, por exemplo. Sabe? Tudo, a internet. Hoje em dia, parece uma senhora falando, né? Mas hoje em dia as coisas estão bem mais fáceis. Então aproveitem isso pra estudar, pra fazer coisas, né? Mais pra frente eu vou falar sobre uma coisa que também tem a ver com esse assunto. Espera aí, que eu não posso atropelar meu conteúdo aqui. Mas assim, ó, sobre não ter regra e sobre olhos, por exemplo, eu sou uma pessoa que no meu trabalho eu não costumo fazer muitos olhos. Então, vocês podem ver, eu coloquei 3 desenhos, assim, meus, que o olho, eu só fiz aquele olho assim, ó. Aquele olho que é só os 2 risquinhos. Que é esse olho aqui, ó. Entendeu? Então, em todos esses trabalhos que tem aqui na apresentação, é só esse olho aqui. Porque eu não sei fazer um olho realista, não tava com vontade. Esse é meu estilo. Então, é nessa coisa assim, tipo, tu vai olhar os 3 desenhos, tu vai ver que foi eu que fiz. Né? Porque tem essa minha linguagem que eu criei. Aqui tem um outro trabalho de uma amiga minha, que aí, é muito legal, eu gosto de trazer esse exemplo, porque olha só
como esses dois olhos que ela faz, qualquer trabalho que tu vai pesquisar dela, se vocês quiserem pesquisar depois, ela se chama Ana Yaya. Então, assim, ó, qualquer trabalho que ela faça tem esses olhinhos. Então, tu vê que é um olho mais simples, olha. Eu vou fazer um aqui pra... Eu queria ter uma canetinha aqui, peraí. É um olho que ele não é tão difícil de fazer, mas é o olho peculiar que ela inventou pro trabalho dela. Olha só esse olho, é muito fácil, né? Então, sempre, também, isso virou uma característica do trabalho dela. Virou uma coisa que se alguém vê um desenho assim, já sabe que foi essa menina que fez, a Ana. Então, diferente daquilo lá que a gente... diferente daquele negócio da aula das referências passadas, dessa referência do próprio olho que a gente desenhou, é um olho mais fácil, não é um olho tão realista, não é um olho tão rebuscado, e é um estilo de olho dela. Vocês gostaram desse desenho aí? Eu gostei, achei eles bem bonitos. E também tem o que ela fez o olho de coração, né? Que eu achei bem legal. Ah, deixa eu ver se aonde que é? Em outro... Aqui embaixo, tu diz? Quê? O olho de coração aqui, é que ela fez o coraçãozinho? Ah, tá, o coração é embaixo. Eu pensei que o coração fosse... Mas pode ser também, onde é que tu tá vendo? Ó, não vamos boicotar a criatividade de ninguém, né? No desenho que tá ao lado do... No desenho que tem um monte de folha colorida. Ah, podia ser bem... agora eu tô tapando assim, podia ser olhos de coração, mas ela fez o coração na... Pra mim, eu acho que ela fez a bochechinha de coração, né? Ah, sim. Mas eu também, se... É que eu tinha visto como coração. mas olha só que massa, tu teve um olhar diferente do meu olhar, né? Diferente da minha interpretação e tipo, nenhuma tá certa, nenhuma tá errada, né? Muito massa, mas é isso que eu queria mostrar. Então, cada um pode fazer o olho do seu jeito, tu não precisa fazer aquele realista, mas a gente precisa conhecer a técnica pra desenvolver o nosso olho, né? Então, aqui eu coloquei umas dicas, né? Eu já falei, desenho é prática, desenho é treino, é um exercício pra tu firmar o traço, tu tem que buscar inspiração. Não é legal ficar, tipo, usando muita borracha, porque a borracha vai rasgar o papel, vai... né? Terminar o desenho é legal também, tipo... Ou não também, tipo, terminar ou não terminar. E não se comparar com as outras pessoas. Porque às vezes, eu também no meu trabalho, às vezes eu vejo uma pessoa assim... uma ilustradora, e eu penso, olha só que trabalho mais massa. Eu não posso me comparar com aquela pessoa, com os materiais que ela tem, com o acesso que ela tem, com as coisas. Eu tô fazendo a minha história, com o meu traço, com as minhas coisas. Então essa é uma dica, assim, não pensar, fulano desenha bem melhor que eu. Não, mas eu não vou parar de desenhar porque eu não tenho dom. Desenho não é dom, desenho é prática, é treino. Né? Então, quero... Aqui, eu achei muito legal, nesse livro que eu falei pra vocês, que é o livro do Hobby como um Artista, ele fala assim, que aqui a gente tem pessoas lá de Boa Vista, tem a Isa que é do Rio, né, daí a Jussara que é de Caxias, eu que sou aqui de Capão Novo, e tem uma dica muito massa que é assim, a gente não pode se limitar no mundinho, né, na cidade que a gente vive. E com a internet isso é muito potente, né? Então, tipo, tu não precisa estar em outro lugar pra se conectar com pessoas. Olha aqui nós, cada um de um canto, e a gente tá se conectando, aprendendo juntos, construindo, né? Então, assim, essa é mais assim, tipo, pra quem mora no interior. Eu morei no interior por muito, muito, muito tempo. E era isso, assim, tipo, como não tinha internet, era bem mais difícil, mas a ideia desse conselho, dessa minha dica de carreira, é pra gente construir o nosso próprio mundo, assim, e se conectar com as pessoas que a gente quer se conectar, tipo, através da internet. Então, assim, e construir o próprio mundo, eu coloquei umas referências
de alguns ateliês, que eu adoro pesquisar ateliê no Pinterest. E o ateliê não precisa ser aquele ateliê bonito, organizado. É o ateliê de artista, que tem vários materiais. Ó, eu tô aqui no meu, por exemplo. Então, tipo, aqui tem uma mesa que às vezes eu uso pra desenhar, sabe? Tem os lápis, sabe? É tudo meio bagunçado. Porque, tipo, a gente tem que se permitir a ter essa bagunça, a ter vários materiais, a ter uma baguncinha saudável, né? Não é pra deixar a coisa suja, né? Depois vocês vão falar ainda pras mães e pro pai que eu falei que era pra deixar tudo bagunçado. Mas não, é ter uma bagunça saudável, assim, olha. Então, eu coloquei umas fotos de espaços criativos, né? Que pode ser o teu cantinho, se às vezes tu não tem, tipo, se às vezes tu divide quarto com o irmão, com a irmã, enfim. Pode ser aquele teu pedacinho do cantinho que tem a tua mesinha, a tua escrivaninha, na sala, né, na cozinha, algum lugar que você coloque teus livrinhos, teus lápis pra tu poder criar os teus trabalhos. Então, eu queria saber de vocês, assim, se vocês têm um lugar... Pera aí que meu cachorro já... Eu queria saber de vocês, se vocês têm um lugar dentro da própria casa de vocês, ou se vocês... O cachorro não sabia se ele queria sair ou não. Se vocês têm um lugar dentro da casa de vocês, onde é que vocês estão agora, por exemplo? Onde é que vocês usam pra se inspirar? Pra deixar as coisinhas, tanto do colégio, quanto do material de pintura, de artesanato? Vocês têm um espaço? Até que tenho, né? Mas eu uso mais esse espaço pra fazer essa atividade mesmo e tal. Mas esse lugar aqui onde eu tô, aqui assim, peraí. Aqui assim, já, essa mesa aqui que eu tô sentada e tal, eu já meio que é o meu espaçozinho, sabe? Então, aí eu e os meus irmãos, a gente senta aqui, né, e a gente coloca todas as nossas coisas, folha, os material de desenho e tudo, e deixa tudo aqui em cima e começa a desenhar, né? E aí quando a gente termina, né, a gente vai fazer outras coisas, a gente tira tudo e tal, e aí coloca dentro dos nossos quartos de volta, né? Mas a gente usa esse espaço aqui mesmo. E é legal ter esse momento assim, tipo, de colocar todo o material em cima da mesa. Tuas canetas, as canetas dos irmãos, Sim. que daí tu consegue experimentar materiais, né? E tu consegue se inspirar. Porque quando eu vejo uma outra pessoa desenhando assim, e com uma mesa legal, eu já quero sentar junto e começar a desenhar também. Sim. Ó, chegou o Davi. Chegou um... Pera. Oi, Davi, tudo bem? Olha só vou dar uma introduzida no que a gente tá falando hoje. A gente já mostrou os autorretratos e agora a gente tá falando sobre os espaços onde cada um trabalha. O espaço criativo do artista. Eita, tá com suspeita de Covid? Meu Deus do céu. Tá. Então, tomara que seja só suspeita mesmo, né? E vamos todo mundo continuar se cuidando, né? Vou dar uma pausa pros avisos. Continuar se cuidando, usando máscara, usando o álcool em gel, se cuidando no colégio, né? E vamos voltar então pra... Quem quer falar sobre o seu lugar, assim? Seu lugar na casa? Onde você se sente mais criativo? Bem, eu tô sentada na Porque é o meu única caso. mesa que tem aqui na minha casa. É uma mesa de vidro. Aí a gente come, eu faço meu dever de casa aqui, eu pinto, eu escrevo. Mas eu uso essa mesa aqui pra tudo. Mas eu gostaria de ter um lugar assim pra fazer. Pra deixar a baguncinha. Mas na casa da minha mãe eu também. Sempre quando eu vou pra lá eu tenho a mesa, que é a mesa do almoço. Aí, tipo, então eu monto a mesa, desmonto a mesa quando eu paro de trabalhar, porque a gente tem que usar a mesa pra outras coisas. E aqui é muito massa, porque, olha, essa imagem eu achei muito massa, que é um container, né? E tu vê que tem, tipo, tinta, bagunça, coisa arada. Já dá, olha se não dá vontade de ir lá e experimentar os material e ficar brincando por um tempão. Ellen, é a sua cara.
container, tinta, sua cara. É massa, né? Eu acho. O Matheus, agora mostra o teu aí. Ah, olha ali o lugar pra fazer os artesanatos. Tem tinta, estojo, copinho com pincel ali ou é café? Ah, pincel eu achei mesmo. que era café, porque eu adoro tomar um café, gente. Que tem aí? Tem papel? Tô tentando ver. Tem grampeador, tem uma caixa com material, aí tem um caderno, tem um monte de coisa. Mas é muito massa, é muito massa. Que legal, assim. Ahn, uma dica pra quem não tem um espaço próprio, assim, é talvez pegar uma caixa, tipo uma caixa de papelão, assim, e aí colocar todas as coisas desse ateliê dentro dessa caixa. E aí quando tu vai trabalhar, então tá tudo ali, né? Então aquela tua caixinha é o teu ateliê móvel. Então tu vai colocar os lápis, tinta, pincel, parará, faz a tua caixa ateliê. Que aí é uma maneira de organizar também a bagunça, né? Então assim, um dia que tu quer trabalhar na sala, leva a caixa ateliê pra sala. Um dia que tu quer trabalhar no quarto, leva a caixa ateliê no quarto. Um dia que tu quer trabalhar na cozinha, na caixa ateliê na cozinha. É uma dica pra quem não tem tanto espaço. Os meninos que o Augusto e o Davi querem falar aí no chat, se vocês têm algum espaço que vocês usam pra fazer as tarefas, desenhar, fica na sala. É legal, legal, legal. Fica na sala, fica no quarto, porque é isso. Aqui, agora como, enfim, eu sou uma adulta, eu fiz a minha casa, eu construí um espacinho bem pequenininho, que é onde eu tô agora, pra ser o meu estúdio. Então eu sei que quando eu entro aqui na porta, eu já me desconecto com todas as coisas, olha. Vou mostrar aqui. Aqui é a minha casa, né? Aqui a parede. Aqui a porta que eu tô pintando. Ó. Mas aí, é isso. Eu construí esse espacinho. E aí eu sei que quando eu entro pela porta, aqui eu tenho tudo. Tenho os meus livros, tenho as minhas tintas, né? É um ambiente criativo para que eu possa me inspirar. Mas a ideia da caixa, para quem trabalha no quarto ou na sala, é muito legal. Fazer uma caixa bem massa, sabe? Até a caixa pode fazer colorida e tal. Uma coisa, falando sobre criatividade, sobre estímulos, são as paredes com histórias. Essa aqui é uma parede da minha antiga casa. E olha, vocês podem ver que aqui atrás de mim também tem até um casaco que eu pendurei, uma plantinha, né? Tem uns quadros. Aqui assim, olha. E a parede com história, não sei se vocês têm essa mania, mas qualquer bilhetinho que eu ganho, eu vou colar na parede. Eu gosto de ver as coisas, sou muito das referências visuais. Então nessa parede, o que tinha? Tem foto, tem coisas que eu mesmo, objetos assim, olha, tem aquele cantil que eu comprei, que eu gosto muito de acampar. Aí eu comprei, coloquei lá na parede, tem um raminho de uma folhagem, tem um chapéu. Então é isso, tem fotografia, tem bilhete dos amigos e tem objetos. Falando ainda nessa coisa do ambiente criativo, das coisas que a gente precisa ter um estímulo, né? Bom, e aí agora, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, ou se a gente pode seguir. Podemos seguir? Agora assim, agora eu queria falar sobre, cada aula eu quero trazer uma artista, porque às vezes às vezes eu falo do meu próprio trabalho, porque eu sei linkar alguns exemplos do que eu quero falar, mas eu quero trazer artistas diferentes, assim, pra vocês conhecerem outras coisas. E a artista que eu escolhi para apresentar na aula de hoje é a Tarsila do Amaral. Provavelmente vocês já devem ter estudado, talvez ela na escola. Depois eu vou deixar um videozinho lá no grupo sobre a Tarsila.
Aham, mas olha só. Desse aí, ó. Aqui o meu slide ficou todo meio mexidinho. Então ela fez um dos quadros mais famosos da Tarsila, e a Tarsila é uma mulher brasileira. Então ela representava muito nas suas obras essa coisa do nacionalismo, né? Do Brasil, do amor pela nossa terra. Então essa obra que a Isa falou, olha só, é O Homem que Come Gente, né? Ela é uma obra da origem tupi-guarani. Então, aqui ficou meio... Tá meio estranho esse meu slide aqui, ó. Olha. Mas como é que é o nome da obra, Isa? Abaporu. Ó. Que é o nome da... Ó, então, assim, ó, até o nome da obra... Olha, ela tem aí, ó. Que massa! Até o nome da obra tem uma origem no Tupi-Guarani. Então, as cores... Vocês já podem ver que as cores são uma coisa bem Brasil, né? O nome da obra tem as nossas referências, porque... Eu gosto muito dos artistas que valorizam as coisas daqui. Então, cada vez que a gente vai contar, vai fazer algum desenho, a gente tem que pensar que história que eu tô contando, né? Então, aqui, eu fiz uma análise bem rápida, assim, pra gente não ficar... Porque isso a gente podia ficar falando horas sobre o trabalho dela. Mas, assim, o ponto que eu quero chegar é... Ela contou histórias, através do trabalho dela, e histórias do Brasil. Então, pelas cores... As cores, tipo, da nossa bandeira, por exemplo. Ela usou um elemento ali que é o cacto. O cacto, o que ela quis... ela não desenhou um cacto por desenhar. Ela quis usar esse cacto como um elemento de resistência, porque cacto é uma planta que dá num solo bem arenoso, não precisa de muita água. Então, olha, ele é característico, né, da flora nordestina. Então o cacto, ele vai dar no meio da seca. Então isso ela quis fazer essa relação com a resistência das pessoas, né? Aí também o sol amarelo, e o sol parece que é um olho, né? Depois, enfim, todas essas obras a gente teria que super analisar, assim, porque elas contam histórias. É uma maneira que a artista encontrou pra tá contando alguma história. Ó. Aí tem a cabecinha, tipo, pequena, porque na obra é uma pessoa, a gente pode ver, só que tu não vê se a pessoa tem nariz, tem boca, porque ela tem a cabeça muito pequena e o corpo exageradamente grande, não respeitando nenhuma proporção, assim, É um desenho sem proporção, mas é um desenho característico da Tarsila. Tu olha e já vai saber que é dela. É uma obra muito famosa. E aí, então, tipo, a cabecinha pequena. Daí, talvez ela quis falar sobre... Porque era uma época que eles não valorizavam tanto os artistas. Então, tipo... Talvez essa cabeça pequena representasse isso, assim, sabe? E tem... Depois eu vou mostrar esses slides pra vocês, porque eu não quero ficar lendo, porque às vezes lendo é muito chato. E o pé e a mão enorme. Que isso é o que mais a gente vê na obra. Que talvez representa essa conexão com a natureza, né? Tipo, o pé na terra. Então ela foi uma pintora que ela retratou várias coisas, contou várias histórias e várias histórias brasileiras. Né? Prof, eu posso falar um pouco Pode. a respeito disso? É que na minha aula de artes, né, da escola e tal, a gente estava comentando sobre essa obra, né? Aí a professora deu uma explicação sobre a obra, né, e esse formato de pé e mão. Ela deu a explicação de que essa forma, assim, todos os elementos aí, por exemplo, o que mais chama atenção é a perna e os braços, né? Aí as pernas e os braços ela estava querendo representar que no Nordeste, que tem esse cacto aí que já representa o Nordeste, e o sol que representa o calor que faz lá, né? Ela disse que o pé e a mão desse tamanho significa para dar mais ênfase nessas partes, por causa que
era naquela época onde as pessoas eram muito pobres lá no Nordeste e tal, que elas tinham que sobreviver da agricultura, sabe? Sobreviver com essa parte, então eles usavam mais os braços, o corpo, sabe? E isso é muito, dava muita ênfase nas pernas e nos braços, né? Que eles tinham que usar a força. Aí a cabeça era pequena por causa que eles não tinham muito intelecto. Foi o que ela disse mais ou menos assim na aula, né? Tá sem o áudio. Isa. Chad, desculpa. Eu tenho esse livro aqui, A Pequena Gilda no Museu, que fala sobre artistas de um resumo bem pequenininho. Aí, artistas brasileiros. Aí tem Alberto Guignardi, Alfredo Volpi, Arthur Bispo do Rosário, Cândido Portinari, Hélio Oiticica, Lígia Clark e Tarsila do Amaral. Aí o resumo que tem do Tarsila do Amaral, que são coisas bem pequenininhos. Se a senhora quer que eu leia... Ai, o livro vai ser muito... Vamos ver então. Tarsila foi muito importante para a arte na época do modernismo brasileiro. De maneira original e exótica, a artista pintou o povo, a terra e a rica natureza, usando cores vivas e formas orgânicas. Só. E é bem... tanto essa mini bio e a explicação da prof, olha só. Como aqui já tem... no livro tem o quadrinho. Como a gente coloca o olho e consegue ver o que ela quis expressar, né? Qual a história que ela quis contar. Eu amei essa explicação, tipo, dos pés grandes e das mãos, porque é isso, tipo, o trabalho braçal, aquela coisa assim, da sobrevivência. E a Tarsila quis contar essas histórias. E eu gosto muito dela porque é isso, ela é uma mulher, né? Uma mulher pintora e pintou coisas e ela, ela fez parte desse movimento, assim, e pintou coisas da nossa história. É muito bom conhecer e é muito bom às vezes a gente parar e observar, assim, porque, tipo, de primeira tu pode bater o olho, é só uma pessoa, pé grande e a mão grande, e um cactus. Mas olha quanto significado tem por trás da pintura, né? Olha quanta mensagem que ela quis passar e olha quanta... É só a gente também parar pra olhar obras de outros artistas, assim, que eles querem passar muita coisa. Se a gente parar e olhar, talvez com os olhos do coração. Não com esse olho que a gente bate o olho e já vaza fora. Com o olho do coração, sabe? Que a gente, consegue se conectar. Tem que ter poesia no olhar, né? Tem que ter poesia no olhar e saber, observar o mundo dessa maneira. Ficou doendo o olho? Ai, socorro! Ai, gente, mas é isso. É capa dura isso daqui, foi bem nessa Putz, se a gente quer fazer uma coisa rapidona, se atrapalha aqui, mas já era. Deixa eu ver, eu acho que agora... talvez esse é o nosso último slide, o tema dessa nossa aula agora, que vocês podem fazer, não sei como é que é o tempo de vocês, porque eu tenho um cronograma para seguir de horários, mas às vezes você não vai estar inspirado para fazer agora, né? Para pegar as coisas e tal, tá o computador ligado, mas o tema desse trabalho, dessa aula de hoje, é tentar fazer uma releitura. Que releitura é fazer, né? É fazer essa obra, essa ou outra obra. Se vocês quiserem escolher, tá tudo livre. Mas no estilo de vocês. Se vocês quiserem fazer a releitura colando jornal, fazer uma escultura, fazer no papel de aquarela ou com caneta, com sucata, não sei. Essa é a proposta que eu queria ver para que a gente pudesse fazer na aula de hoje. Fazer a releitura dessa obra.
E aí, se vocês pilharem, né? Que eu acho que vão pilhar. Aí a gente já encerra a aula por aqui. Eu já tô aqui, ó. Já falei demais, já tô. E aí a gente encerra a aula e aí vocês mandem durante a semana pelo WhatsApp. Vocês podem ficar trabalhando nisso. Eu vou mandar um vídeo no nosso grupo do WhatsApp que é sobre a Tarsila, que é uma aula bem massa. Então eu vou mandar um vídeo, vocês assistam o vídeo, que é o material complementar da aula, e se vocês tiverem tempo, já sigam fazendo essa releitura. E aí a gente encerra a nossa vídeo por aqui pra seguir fazendo essas outras coisas. E também assim, ó, se não der tempo, por exemplo, se vocês estiverem com os trabalhos do colégio ou com outros trabalhos, vocês fiquem bem livres. Não precisa, não fiz, não deu pra fazer durante a semana, não vou conseguir ir na próxima aula. Vocês podem vir na próxima aula, tá? Porque é isso, eu sei que deve estar bem pesadinho. Mas eu quero que a gente siga trocando ideia, fazendo coisas, né? Então, vou mandar o vídeo lá no grupo. Queria já dar um tchau pra todo mundo. Quem quiser abrir sua câmera pra dar um tchau também. Ou dar um tchau assim. Sim. Daí eu vou mandar o vídeo da... É só nossa, é só as meninas que estão... Ah, não, o Matheus também. E aí você também gosta de abrir câmera. Tire um print. Vou tirar um print. Peraí. Ai, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver onde é que é o print aqui. Eu também vou fazer assim, ó. Deu, vou mandar lá no grupo então. Tá bom, gente? Adorei, de novo, conversar com vocês. Qualquer coisa me chamem no direct lá, tá bom? Tá bom. Prof, você me colocar no grupo ali que eu ainda Tá, não tu entrei. mandou um recado pra mim, deixa eu ver. Tu mandou no privado, né? Tá. Então tá. Já vou te colocar aqui. Tá bom? Beijo, bom. galera. Boa semana. Obrigada. Até. Até mais. Até. Tchau. Uhul.